A paz do Senhor Jesus, amada igreja. É uma alegria poder retornar a esta casa. Faz mais ou menos 1 ano e pouquinho. Eu tive o privilégio de recém-chegada da Bolívia, ainda misturando bastante português com espanhol, que não mudou tanto ainda. Mas eu tive a oportunidade de vir aqui nessa casa e poder compartilhar um pouco daquilo que o Senhor fez, utilizando as nossas vidas, a vida da minha família lá na Bolívia. Eu sou Monique, missionária, sou missionária da Primeira Igreja Batista de Trindade. Meu esposo, o pastor Maicon, juntamente com ele, servimos a igreja atualmente. Retornamos ao Brasil há mais ou menos 1 ano e meio. E se me perguntarem, é definitivo até quando? Não sabemos, estamos na disposição do Senhor. Tenho 2 filhos lindos, Azaf, de 19 anos, e Isaac, de 13 anos, para a glória do Senhor. E hoje eu vim acompanhada da minha querida irmã Michele, que está ali, que veio me acompanhar nesse momento. Muito obrigada, irmã, por estar comigo. E para mim é uma alegria, pastor, muito obrigada por uma vez mais me confiar o púlpito dessa casa e ter a oportunidade de compartilhar um pouco da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor já ministrou no meu coração nessa noite aqui com os irmãos. Irmãos, que momento maravilhoso de louvor e de adoração. Que presença poderosa do Senhor neste lugar. Eu queria te pedir uma coisa. Não permita que Satanás roube aquilo que o Senhor já começou a fazer na sua vida nessa noite. Que o seu coração e a sua mente possam estar aqui nesse lugar. Não permita que nada venha te distrair do que o Senhor quer continuar fazendo, porque Ele já começou a fazer. Aleluias. E quando eu recebi o convite para estar aqui com os irmãos e eu vi o tema, que tema tão sugestivo, né? Que tema tão lindo. Discipulado, um ato de amor. E o versículo base é João 13:35, que diz assim, que todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Desculpe, pastor, eu esqueci de perguntar há quanto tempo. Que horas costuma terminar? Tá bom, amém. Para saber aqui, né, um tempo, desculpa, irmãos. E nisso todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Aqui, Jesus disse, nisto todos saberão que vocês são meus discípulos, se tiverem uma boa teologia. É isso que está falando aqui? Não escutei. É isso que está falando aqui? Não. Se tiverem grandes templos, é isso que está falando aqui? Se tiverem ministérios influentes, é isso que está falando aqui? Não. O que está dizendo aqui, o que Jesus está dizendo é se vós amardes uns aos outros. O sinal visível do discipulado é o amor. Mas não é um amor falado. É um amor que se manifesta na prática. No nosso agir, no nosso atuar. E aí, meditando, pensando um pouquinho, o que é um discípulo? A palavra discípulo, ela significa literalmente um aprendiz, um seguidor, alguém que anda junto para aprender com o mestre. Irmãos, nos dias de Jesus, ser um discípulo era viver perto do rabino, do mestre, era comer com ele, era observar os seus gestos, era imitá-lo no seu dia a dia. E o objetivo não era só saber o que o mestre ensinava, mas o objetivo era se tornar como o mestre e viver da mesma forma que o mestre vivia. E é isso que Jesus fez na terra. Jesus veio exatamente para nos ensinar como nós deveríamos fazer. E Ele chamou pessoas comuns, Ele caminhou com elas e Ele as enviou para continuar aquilo que Ele modelou para elas, aquilo que Ele ensinou para elas.
Então nós podemos dizer que o discipulado é o amor de Deus nos alcançando, nos transformando e nos multiplicando. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 16 a 18, nós vamos ler. E nós vamos fazer uma análise detalhada desses 3 versículos. Vou tirar os meus óculos porque são novos, eu ainda estou em processo de adaptação e percebo que está me dificultando. Não consigo enxergar sem eles, porque é multifocal. Então, olha para cima, olha para baixo, está dando uma confusãozinha. Melhor sem óculos. Marcos 1. Aqui no Evangelho, nós já vamos ler, mas o Evangelho de Marcos, ele é um evangelho curto e direto. Dos 4 evangelhos, ele é o mais curto e o mais direto. Foi escrito mais ou menos entre 65 a 70 depois de Cristo, para os cristãos gentios, possivelmente em Roma. E o foco de Marcos é apresentar Jesus como servo de Deus, como aquele que veio para servir e para salvar. E aqui no capítulo 1, ele mostra o início do ministério de Jesus. Após seu batismo e tentação no deserto, ele começa a proclamar o reino de Deus e a chamar os seus primeiros discípulos. E esse chamado é o primeiro ato público de formação de discípulos, de formação do discipulado aí em Marcos. E é o modelo que Jesus usa, né? Começa a mostrar para nós o modelo que Jesus usa. É simples, mas é profundamente transformador. E eu coloquei aqui alguns pontos, e eu sempre gosto de pontuar em 3 pontos para ficar um pouquinho mais claro e mais fácil. E eu coloquei aqui o primeiro ponto como um amor que chama. O versículo 16, ele diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, irmão de Simão, que lançavam a rede ao mar, porque eram pecadores. Aqui vai dizer que Jesus estava caminhando. Esse verbo aqui, ele está indicando uma ação contínua. Jesus, ele estava em movimento. Revelando para nós, mostra para nós que esse chamado de Jesus, ele surge enquanto ele caminhava. O chamado que Jesus fez surge enquanto ele estava caminhando. E ele estava caminhando aí às beiras do mar da Galileia. E o mar da Galileia, na verdade, era um grande lago de água doce, de mais ou menos 61 quilômetros de comprimento. E era um lugar que era o centro da economia da região. E aí estavam Simão e André pescando. 2 irmãos, trabalhadores comuns. E Jesus os chama, eles, para segui-lo. Mas tem um verbo bem interessante aí que vai dizer assim, viu, caminhando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André. O olhar de Jesus é um olhar pontual e um olhar penetrante. Não é um ver casual, não viu de relance, mas é um olhar que reconhece e um olhar que escolhe. O olhar de Jesus sobre as nossas vidas é um olhar que reconhece e é um olhar que escolhe. E o que Jesus modelou na terra é para nos ensinar que nós deveríamos olhar como seus discípulos, fazedores de outros discípulos. Deveríamos olhar da mesma forma que ele olha. E Simão e André, que estavam aí trabalhando, trabalhadores comuns, são chamados por Jesus. Não eram pessoas dotadas de todo conhecimento,
talvez não tinham muitas formações e muitos estudos. Não significa que aquele que tem estudos e formações não são chamados por Jesus. Há uma frase que nós costumamos dizer muito, que vocês conhecem, que diz assim, ó: Deus não chama os capacitados. Como é que é? Exatamente. Mas essa frase não significa que Deus, ele só vai chamar talvez aquele que não estudou, aquele que não tem conhecimento. Não é isso que está querendo dizer. Quando fala que Deus, ele não chama os capacitados, essa frase significa que Deus, ele não chama aqueles que se sentem autossuficientes para fazer as coisas. Quer dizer que Deus chama aqueles em que vão pôr e depositar a sua confiança no Senhor. Porque quem vai capacitar para aquela obra específica é o Senhor. Não são os autossuficientes. Então, se você tem estudo, se você fez faculdade, mestrado, doutorado, se você fez seminário e PhD e várias coisas, e talvez algumas pessoas falem, mas Deus não vai chamar esse, porque esse conhece muito. Não, não é isso que está falando. Não é isso que quer dizer. Deus chama todos. Todos aqueles que não se sentem aptos, mas que abrem o seu coração para que o Espírito Santo de Deus possa trabalhar através da vida deles. Que abrem o seu coração para ser moldado e ensinado pelo Senhor. E com certeza foi isso que o Senhor viu nesses dois homens que ele chamou. Homens simples, pescadores, que estavam lavando as suas redes, realizando uma ação normal, habitual. Eles estavam fazendo aquilo que eles estavam acostumados a fazer todos os dias. Porque eles eram pescadores. E Marcos aqui, ele enfatiza o ofício. Ele faz questão de enfatizar aquilo que eles realizavam, né? A profissão, o ofício deles. Para mostrar para nós que o chamado, ele ocorre no meio da nossa rotina. É no nosso dia a dia que o Senhor está nos chamando a caminhar com Ele. É no nosso cenário normal e cotidiano que o Senhor está chamando para que nós venhamos deixar tudo e seguir a Ele. Jesus nos encontra no cotidiano. Ele não vai esperar o momento sagrado. Porque às vezes a gente fala assim, Senhor, mas agora não é momento de eu te servir, não é o momento de eu te seguir. Deixa eu consertar isso aqui, deixa eu consertar essa parte, deixa eu terminar de fazer isso, Senhor. Eu tenho que ajeitar a vida do meu filho, da minha filha. Senhor, eu tenho que terminar meus... O Senhor te chama no cotidiano. É no transcurso daquilo que você está fazendo. Ele vai te chamar. E Ele usa aquilo que nós sabemos fazer. Aquilo que já está nas nossas mãos. Ele usa e transforma. E multiplica. E faz algo muito maior. Simão e André, eles sabiam pescar. Pescar? Peixes. Mas agora Deus está olhando, Deus os escolhe. Porque viu neles o que talvez ninguém viu. E da mesma forma, esse mesmo Deus vê em nós um potencial de discípulo. Não apenas pela nossa profissão, pelo nosso estudo ou pelo nosso passado, não. Porque Ele olha profundamente o nosso coração. Ele conhece o nosso coração. E aí eu gostaria de te fazer uma pergunta, para que você reflexionasse. Onde Jesus tem te encontrado? Melhor, eu vou retroceder. Jesus tem te encontrado? Onde Ele tem te encontrado? No trabalho? Na sua casa? No trânsito? Nas tarefas simples? Aonde? Talvez o chamado dele já tenha começado em algum desses momentos de sua vida. E esse amor que chama é também um amor que caminha junto.
E no versículo 17, vai dizer assim, ó: disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Vinde após mim. Aqui, quando fala assim, ó, disse-lhes, esse verbo aqui no grego, é um pouquinho diferente do nosso verbo em português. Ele dá a ideia de uma ação que ela foi totalmente concluída, mas de maneira instantânea. A gente usa o verbo no passado para dizer que a ação foi concluída, não é assim? Mas aqui a ideia é que Jesus disse para eles, naquele momento imediato, indicando aí para eles uma ordem direta. E essa ordem foi direta e foi uma ordem transformadora. Porque assim é a palavra de Jesus. Ela tem autoridade sobre toda a criatura. E ele diz assim, ó: vinde após mim. Que quer dizer literalmente, venham atrás de mim. E aí, como eu falei no início, no contexto judaico, um mestre, um rabino, significava seguir um rabino, seguir o mestre, significava andar atrás dele, fisicamente, e imitá-lo em tudo o que ele fizesse. Mas esse convite que Jesus faz não é um convite só geográfico, é um convite relacional. Venham aprender de mim, ele está dizendo. Eu vos farei. Está dizendo no futuro. Eu vou fazer. Mas um futuro garantido. Eu sou professora de português também, e eu costumo falar para os meus alunos, olha, existem 2 futuros. Um futuro de possibilidades, de incertezas, né? Um futuro, na verdade, não é de incerteza, mas é um futuro que dependeria de um passado. Eu faria se você tivesse rendido o seu coração a mim, mas você não rendeu, eu não vou fazer. Mas o que Jesus está falando aqui, é o futuro do presente, é um futuro garantido. Eu vos farei. Jesus já estava dizendo para eles aquilo que iria acontecer. Eles não tinham ideia do que iria acontecer. Mas Jesus disse, eu vos farei pescadores de homens. E aqueles homens estavam ali, na sua vida cotidiana, pescando peixes. Talvez não tenham entendido exatamente o que Jesus queria dizer. Mas o chamado de Jesus foi algo irresistível sobre eles. É esse chamado de Jesus que produz a mudança na nossa vida. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Você crê nisso? Aquilo que o Senhor promete, ele vai cumprir. Mas olha, eu vou abrir um parênteses. Cuidado. Muito cuidado para não estar jogando sobre o Senhor promessas que ele não fez. E aí você pode estar reclamando com o Senhor coisas que não se cumpriram na sua vida, mas ele não te prometeu. Porque tudo aquilo que ele te prometeu está aqui, está na sua palavra. E tudo aquilo que ele prometeu vai se cumprir na minha e na sua vida. Pescadores de homens, uma expressão bem metafórica, mas é bem rica para nós. Sabe por quê? Porque no Antigo Testamento, lá em Jeremias 16, vai dizer assim, eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais pescarão, e depois enviarei muitos caçadores, que os caçarão de todo o monte e de todo outreiro e das fendas das rochas. Aqui, entre mais ou menos o século 6 antes de Cristo, antes do exílio babilônico, o povo, havia um cenário aqui, o cenário espiritual era um povo rebelde, um povo infiel à aliança, um coração endurecido ao pecado. E aí, Deus
usa, né, a expressão pescar homens. Esse pescar aí estava mostrando sobre esse povo que haveria um juízo. Seria uma captura, uma punição sobre esse povo. E para isso, ele usaria pescadores e caçadores, que seriam enviados por Deus como juízo divino. E o resultado disso foi exílio e disciplina. Para que o povo, para que essas pessoas reconhecessem que estavam no caminho errado. Mas aqui, em Marcos 1,17, já como nós falamos no início do ministério de Jesus, Cristo, ele vai mudar o sentido. Ele vai dizer assim, ó: eu vos farei pescadores de homens, porque vocês vão ir saquear o inferno e trazer essas almas para a luz e para a salvação. Não seria um juízo, seria graça, seria misericórdia do Senhor sobre essas vidas. Tirar as pessoas das águas da morte espiritual. Jesus está redirecionando a habilidade deles. Agora eles não iam mais pescar peixe comum, eles iam pescar almas para o reino de Deus. Oh, Deus. O discipulado, irmãos, é seguir, não apenas crer. Grava isso no seu coração. O discipulado é seguir e não apenas crer. O convite aqui é caminhar atrás de Jesus. Não só aceitá-lo, não só recebê-lo. Eu recebi o Senhor, eu vou à igreja todo domingo. Ok, mas isso não é suficiente. Você precisa caminhar com o Senhor. Você precisa passar todos os seus dias da semana caminhando com o Senhor, conhecendo dEle, aprendendo dEle. Porque a transformação vem. Mas a transformação, ela também não é imediata. Ele vai dizer: eu vos farei. Porque é Ele quem molda o discípulo. Nós não somos autodidata espiritual. E cuidado, devemos tomar muito cuidado para não acreditar que nós somos aqueles, não seria responsável a palavra, mas que nós somos os agentes da nossa espiritualidade. Não é assim. Eu posso conhecer, eu posso ler, eu posso estudar muito, mas a compreensão e o entendimento tem que vir do Senhor para a minha vida. Antes de abrir a palavra do Senhor e ler, eu preciso pedir: Senhor, abra os meus olhos, abra o meu entendimento. Senhor, mostra-me aquilo que o Senhor quer mostrar. A palavra do Senhor é viva. Você vai ler uma vez, o Senhor vai te mostrar uma coisa. Você vai ler outra vez, Ele vai te mostrar outro ponto que talvez você não tinha se atentado. Não podemos acreditar que nós já sabemos o suficiente, ou que nós já conhecemos o suficiente. Talvez essa vida de discípulo não é para mim, porque eu já sou crente há muito tempo, eu já conheço tudo, eu não preciso estar ali de trás de alguém para aprender e conhecer mais. Não, jamais chegaremos ao conhecimento pleno, somente na glória, somente lá. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós temos que prosseguir em conhecer. Nós temos que prosseguir caminhando com o Senhor. E Deus, Ele vai redirecionar os nossos dons naturais. Aqui, o dom deles era pescar peixes. E Deus vai redirecionar. Qual o dom que você tem? O que você pode entregar para que o Senhor possa redirecionar na sua vida para o chamado dEle na sua vida? Deus redireciona dons naturais. Pescadores continuaram pescando, mas agora para um propósito eterno. Seguir o Mestre envolve uma missão. Quem segue Jesus é chamado também a alcançar a outros.
Você não segue somente para que você possa ser cheio da presença dele. Você é chamado para levar outros a seguir a Cristo. Ao passo que você vai sendo moldado pelo Senhor e que você vai sendo cada vez mais parecido com Cristo, você está seguindo, mas tem que ter outro aqui, ó, atrás de você, seguindo o seu exemplo, sendo moldado pelo Senhor também. Jesus não disse, venham à igreja, mas ele disse, venham após mim. E eu não estou dizendo que você não tem que vir à igreja, porque você deve vir congregar. Mas o que eu estou dizendo é que vir à igreja não é o suficiente. Só estar aqui não é o suficiente. Você precisa estar em Cristo. É muito possível estar aqui e não estar em Cristo. É muito possível estar anos aqui e não estar em Cristo. Por quê? Porque não estou permitindo que Ele tome o controle da minha vida. Não estou rendendo a Ele a minha vida. Não estou seguindo a Ele. Eu simplesmente entendo que eu devo estar na casa dEle. Mas isso não é o suficiente. Todo seguidor de Jesus deve segui-lo em espírito e em verdade. No seu caráter, no seu tempo, nas suas decisões, nos seus pensamentos, em tudo aquilo que vai fazer. João 8, 31. João 8, versículo 31, vai dizer assim, ó. Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Mas eu preciso permanecer onde? Na palavra de quem? Na palavra de Deus. Não há outra forma. Eu preciso permanecer na palavra de Deus para que eu seja verdadeiramente um discípulo de Deus. Um discípulo do Senhor. E discipulado é isso. É caminhar com alguém até que o caráter de Cristo seja transformado em nós. Caminhamos juntos em comunidade até que o caráter de Cristo seja transformado em nós. Falamos de Jesus para outros, para que eles possam caminhar também e assim serem transformados. Marta e Maria é um grande exemplo para nós de caminhar. Maria, ela se assentava aos pés de Jesus. Maria mostra para nós constância, presença, escuta. E Marta? Marta também estava ali. Mas Marta, ela estava envolvida em tantas tarefas, né? Às vezes nós estamos, mas nós não nos assentamos aos pés de Jesus. Por isso não basta só estar. Você precisa permanecer. Você precisa se sentar aos pés de Jesus. E Marta, ela entendeu isso mais adiante. Mais adiante ela entendeu que o mais importante não era tudo aquilo que eu poderia fazer para o Senhor, mas era o quanto eu me dedicava a aprender dele, a deixar que ele me ensinasse. E ela vai dizer isso lá em João 11, 27, quando ela confessa: eu creio que tu és o Cristo. Verdadeiramente, ela entendeu. Depois de todo o processo que ela passou, Jesus a confrontou. Teve o evento da morte do seu irmão, no qual ela confrontou Jesus. Por que tardou tanto? Por que demorou tanto, Jesus? E aí ela entendeu que ele verdadeiramente era o Cristo. Mas só estar não é importante. Precisa se assentar. Precisa escutar. Precisa abrir o coração, sabe? Deus está muito mais preocupado com o seu ser do que com o seu fazer. O nosso trabalhar e servir na casa do Senhor é produto de uma vida entregue ao Senhor. Mas isso tem que vir primeiro.
Porque às vezes a gente fica tão afanado que a gente faz muita coisa. A gente trabalha para o Senhor, a gente visita, a gente se reúne, não falta um culto, a gente faz muita coisa. Mas verdadeiramente eu tiro tempo para parar e ouvir o Senhor falar comigo. Eu tiro tempo para caminhar com o Senhor de maneira íntima e profunda e individual, no secreto, lá no teu quarto. Eu tenho tirado esse tempo, porque é isso que Ele está falando aqui para nós. Ser um discípulo é aprender a ficar, permanecer. Mesmo quando a gente não entende nada. É permanecer na palavra quando a emoção acaba. Irmãos, a emoção acaba. O primeiro amor passa. E a gente tem que orar e pedir: Senhor, eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero rever meus conceitos, eu quero rever meus valores. Eu quero outra vez reconstruir, Senhor. Nós precisamos pedir. Mas se ainda eu não consigo voltar ao primeiro amor, o que eu preciso é permanecer. Não estou ouvindo nada, está um silêncio profundo. Eu permaneço. Eu prossigo. Eu não vou sair dos pés de Jesus. Eu vou permanecer. Eu não vou abandonar a caminhada, porque o processo dói. Mas eu vou permanecer. Porque seguir a Jesus não é fácil. Ser um discípulo não é fácil. É difícil. Tem um custo. E esse custo, porque esse amor, ele requer renúncia. E aí no versículo 18, ele diz assim, então eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Oh Deus. Marcos, ele usa essa expressão muitas vezes, imediatamente, mostrando urgência, mostrando prontidão para nós. Eles abandonaram de maneira voluntária. Largaram aquilo que para eles era de valor, porque era instrumento de trabalho. Eles dependiam daquilo para trabalhar, eles deixaram. Eles deixaram seu meio de sustento. Eles deixaram a sua segurança. Sem hesitação. O seguiram. Naquele momento, com uma decisão completa, definitiva, o seguiram. E seguir a Jesus, irmãos, é isso, vai implicar renúncia. Eu não posso continuar seguindo a Jesus e dizer que eu sou um discípulo do Senhor, se eu não estou deixando para trás aquilo que eu deveria deixar. Hábitos, costumes, pensamentos, se eu não estou deixando. As redes que esses discípulos deixaram pode representar para nós tudo aquilo que nos prende. O que nos prende? Trabalho, medo, conforto, pecados, reputação, família, tantas coisas que nos prendem. E aqui nós vemos, a partir da vida desses dois discípulos, uma obediência imediata. Um discípulo verdadeiro obedece ao Senhor de maneira imediata. Ele não vai adiar. Porque adiar pode significar o mesmo que negar. Porque se eu falar assim, Senhor, daqui a 5 anos eu vou te servir. 5 anos? Quem sou eu para comandar o tempo? Alguém aqui sabe quantos dias e quantos anos tem de vida? Alguém sabe? A gente sabe quanto nós já vivemos, né? Eu vivi 42. Isso nós sabemos, quanto nós já vivemos. Mas quanto nós ainda temos por viver, nós não sabemos. E como eu posso falar, Senhor, eu vou te servir daqui a 5 anos. Daqui a 5 anos eu vou entrar no ministério que o Senhor quer que eu entre. Daqui a 10 anos, Senhor, eu já vou estar preparada. Já vou estar formada. Não. Ele está falando assim, vem no processo.
você pode continuar estudando e me servir também. É no processo. Vem caminhar comigo, vem andar comigo. Mas a resposta tem que ser imediata. E aí a renúncia, diretamente, é o controle que nós mesmos queremos ter sobre a nossa vida. Essa deve ser a primeira renúncia que nós devemos fazer. Renunciar o controle que nós mesmos queremos ter sobre a nossa vida. Porque às vezes a gente até canta, e a gente até ora, e a gente até fala: Senhor, eu te rendo a minha vida, o Senhor tem um controle sobre tudo. Mas aí o Senhor fala: filho, filha, sai daí, não é aí que eu te quero. Ah, Senhor, mas aqui está tão bom. Ah, eu lutei tanto para chegar nesse lugar, Senhor. O Senhor sabe quanto foi difícil, quanto eu lutei, eu mereço estar aqui. Querido, se não é o lugar que o Senhor tem para você, você não deve ficar. Porque aquilo que parece bênção pode se tornar em maldição. Aquilo que parece maravilhoso pode te levar a um caminho de ruína e de desgraça. O verdadeiro discípulo, ele age com prontidão. Em fé. A fé, ela é uma resposta rápida. E a resposta rápida a quê? Assim, Senhor, eu creio que o Senhor pode fazer. Eu creio que o controle tem o Senhor. Eu não preciso ver para que eu possa querer fazer. Mas eu vou crer que o Senhor pode fazer. Porque o Senhor pode. E o chamado do Senhor para nossas vidas, ele é pessoal. Ele olha a cada um de nós de maneira pessoal. Jesus chamou a cada um dos seus discípulos de maneira pessoal. E ele chama a cada um de nós de maneira pessoal. E ele também nos ensina que nós devemos fazer a mesma coisa. Nós devemos ser intencionais com os outros. Nós devemos, de maneira pessoal, ir de encontro àqueles que necessitam da graça e da misericórdia de Deus. Porque se nós estamos aqui hoje, sentados, podendo escutar da palavra do Senhor, podendo ter participado desse banquete tão maravilhoso da presença do Senhor, ah, irmãos, eu não posso ficar aqui e achar que está bom só para mim. Meu coração tem que pulsar pelos que estão ali perdidos, por todas essas barricadas que a gente vê por aí nessas ruas de São Gonçalo, pelas vidas que estão se perdendo. E a gente tem que pedir ao Senhor: Senhor, misericórdia, para que nosso coração não seja endurecido, para que a gente não venha achar que as pessoas não precisam ser alcançadas pela graça e misericórdia do Senhor. Necessitamos pedir ao Senhor graça e misericórdia para isso. Renunciar à nossa própria vontade. Renunciar os nossos próprios desejos e ser um verdadeiro seguidor de Cristo. Sabendo que Ele veio não para os bons, não para os sãos. Ele veio para todos. Aquele que eu acho que não deveria, não merecia estar, Ele veio para aquele também. E eu preciso ir até esse e falar do amor de Jesus. Lucas 14, 33 diz assim: assim, pois, todo aquele dentre vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Renuncia ao quê? Algumas coisas? Não. A tudo. O que é o seu tudo? O que você precisa renunciar? Ó, já estamos caminhando para o final, pastor. Abraão, ele deixou a sua terra, ele deixou a sua família, ele deixou a sua segurança para seguir a voz de Deus, sem saber o destino. Né? Aqui, através da vida de Abraão, mostra para nós que renunciar é sair da sua zona de conforto. É confiar que em Deus, mesmo sem um mapa, mesmo sem uma direção. A fé verdadeira, ela começa quando nós abrimos mão do nosso controle e seguimos confiados na promessa do Senhor. Seguimos
de acordo ao comando da voz do Senhor, foi aquilo que Abraão fez. E Moisés renunciou ao trono do Egito e as riquezas que ele tinha, para se identificar com o povo oprimido, para entendeu, na verdade, para aquilo que ele havia sido chamado. O propósito real de sua vida ter sido poupada. Ele entendeu. Ele abriu mão do mundo. Mostra para nós que é abrir mão do mundo, o que a gente pode considerar como conquista, que seria algo passageiro, mas para algo eterno. E Ruth? O que Ruth renunciou? Ruth abandona o seu país, os deuses que ela servia, a segurança para seguir a fé da sua sogra Noemi e o Deus de Israel, porque ela seguiu a fé de Noemi. Mas Noemi foi uma grande discipuladora de Ruth, que aprendeu com ela a crer e confiar no Deus de Israel. E ela renunciou e ela mudou a sua direção por amor e fé, mesmo que isso custou tudo aquilo que ela tinha, a segurança que ela poderia ter retornando para a casa dos seus pais, por exemplo. Eliseu renunciou à sua vida antiga. Ele queima o arado e mata os bois, e ele rompe com o passado. Renunciar é queimar as pontes com o passado. É dizer: Deus, eu não tenho mais um plano B. É o seu plano, Senhor. Porque às vezes a gente até se coloca na posição de cumprir aquilo que o Senhor está pedindo, como discípulos do Senhor. Mas se nada der certo, eu vou fazer isso, Senhor. Se nada der certo, eu vou tomar esse outro caminho. Mas a renúncia verdadeira é não ter plano B. Não tem outro plano, é o plano do Senhor. Daniel renunciou os prazeres e os padrões da Babilônia. Ele não deixou ser moldado pelos valores do palácio, pelos valores do mundo, mesmo que isso pudesse custar a sua própria vida. E a maior renúncia? Qual é o maior exemplo de renúncia que nós temos? Jesus foi a maior renúncia. O próprio Filho de Deus renunciou à glória celestial para nos salvar. Ele desceu de sua glória, se humilhou, foi feito homem, caminhou na terra, teve fome, teve sede, foi rejeitado, não foi compreendido, não foi recebido pelos que deveriam recebê-lo, passou por muitas humilhações, sofreu a morte, foi levado à morte, e a morte de cruz, a mais dolorosa. Por quê? Por mim e por você. Toda renúncia cristã, ela começa e ela termina na cruz. Lucas 9, 23 diz assim: se alguém quer vir após mim, a si mesmo negue-se, tome a sua cruz e siga-me. Esse tomar a sua cruz é entender que eu vou seguir ao Senhor. E eu posso passar por muitas coisas. Não quer dizer que vai ser tudo fácil. Não, eu vou passar por provas, eu vou passar por lutas. Eu vou ter que carregar às vezes sofrimento, dores. Mas eu vou negar a mim mesmo o quê? A minha vontade de retroceder. A minha vontade de ficar no conforto. A minha vontade de talvez ficar ali debaixo da minha coberta e não sair para fazer aquilo que Deus mandou eu sair. Eu vou negar a tudo isso. Eu vou carregar a minha cruz, o entendimento de que sou um seguidor de Cristo e custe o que custar, eu não vou deixar de ser. E eu vou segui-lo. A renunciar, não é perder, como a gente pensa muitas vezes. É participar da vida de Cristo.
E eu não posso entender que participar da vida de Cristo possa ser uma perda. Não era uma perda. A renúncia, ela tem que ser o coração do discípulo. O coração do discipulado tem que ser a renúncia. Abraão renunciou e ele ganhou promessas e a sua descendência. Moisés levou o povo a ser liberto da escravidão. Ruth pertenceu ao povo de Deus. Eliseu, unção e ministério profético. Daniel, pureza e influência espiritual. Jesus, o que Jesus ganhou com a renúncia? O que foi que Jesus ganhou com a sua renúncia? Ele ganhou a nossa salvação. A minha e a sua. Queria te convidar a que ficasse de pé. E aí eu quero falar o último ponto, que é um amor que frutifica. Nós falamos de um amor que chama. Esse amor é Jesus. Nós falamos de um amor que caminha junto, e esse amor é Jesus. Nós falamos de um amor que requer renúncia, e esse amor é Jesus. E nós falamos agora um amor que frutifica, e esse amor é Jesus. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim vos torneis meus discípulos. João 15:8. Eu vos escolhi para que vades e deis fruto, e vosso fruto permaneça. Ah, irmão, Jesus é videira verdadeira. Quem está ligado nele vai dar fruto. E o fruto aqui, principal, é a transformação de vida. É caráter moldado e transformado segundo a imagem de Cristo. São outros discípulos sendo gerados. Essa é a verdadeira transformação. Eu gostaria que o Ministério de Louvor pudesse cantar uma canção. Enquanto eles cantassem, que você pudesse meditar aonde você está. Esse amor que frutifica é o amor que gera vida, que compartilha a fé e multiplica o reino. Mas aonde nós estamos nesse processo? Aonde você está? Você está olhando para Cristo? Recebendo o olhar dele te chamando? Você está deixando as suas redes e você está indo segui-lo? Ou talvez você está olhando para as redes que você tem e você está pensando assim: como é que eu vou fazer para seguir a Cristo com todas essas redes nas minhas mãos? Eu não quero soltá-las. Talvez você esteja em algum ponto que você acha que é possível seguir a Cristo sem soltar essas redes que estão nas suas mãos. Eu gostaria que você meditasse rapidamente nesse momento.